Olá, o programa Por Dentro da Política Especial traz temas sobre as transformações na política do Brasil, desde o descobrimento até os dias de hoje. Nós vamos falar sobre o país de forma mais profunda, sobre a nossa origem, as questões da nossa formação desde o descobrimento, chegando ao século XX e XXI, por exemplo. Uma pensata sobre o Brasil e os brasileiros. E dentro deste contexto, nós vamos falar da participação da mulher na política. E para conversar com a gente, nossa personagem central do programa de hoje é mestre e doutora em filosofia, Márcia Tiburi. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Por Dentro da Política Especial. Prazer estar aqui, Fih. Bom, já dei uma explanada aí do que a gente trata, dos temas que a gente traz para discutir aqui dentro e falar sobre mulher na política. A gente está em 2016, somos 52% da população no país, 200 milhões aí de brasileiros, mas a nossa representação dentro da política ainda é muito discreta, ainda é muito pequena. O que está acontecendo? De onde viemos? Onde estamos e para onde vamos, Márcia? Nossa, que pergunta difícil. Difícil. A gente compara a nossa época, hoje, né, 2016. Se a gente compara o Brasil com o Canadá, pensa no primeiro-ministro canadense, nomeando um ministério com 50% de mulheres, pensando assim na paridade, né, na equiparação entre os gêneros, e a gente vê o Brasil no estado em que ele se encontra. Se a gente pensa também, claro, estou comparando com o Canadá, pensando em termos geopolíticos, né? Mas se a gente vai ao Brasil dos anos 30, se a gente pensa que o Brasil foi o país onde teve a primeira mulher, antes mesmo do voto feminino, que foi de 1932. Isso. Se a gente pensa que em 28 teve uma prefeita que foi lá no Rio Grande do Norte, em Lages, Alzira, como era o nome dela? Celina Guimarães. Não, Celina Guimarães a gente teve... foi a primeira a votar. Isso. E a Alzira foi a primeira prefeita, que é uma prefeita, então, de 1928, que era uma jovem que teve 60% de votação naquela época. Se a gente começa a pensar nessas mulheres, fico lembrando das figuras do Rio Grande do Norte, né? A Nízia Floresta, no século XIX, também sendo feminista, morando na França, falando umas coisas sobre reivindicações dos direitos das mulheres em relação à política. E a gente pensa onde nós estamos hoje, sendo o 158º país em termos numéricos, no ranking da participação das mulheres na política. Aí a gente vai muito mal, aí dá uma certa tristeza, né? O que eram? Eram mulheres que surgiam e desapareciam, eram pontos muito pequenos, eram coisas locais? Eu acho que tem que as mulheres não abraçavam? Não, eu acho que tem muitas coisas para a gente pensar nisso. Tem os fatores muito objetivos que pesam sobre a vida das mulheres, fatores assim, digamos, concretos, né? Então as mulheres não fazem ou não participam da política porque elas são lançadas num trabalho doméstico. Lugar de mulher em casa. Mas assim, de um jeito muito objetivo também. Então, você tem o seu trabalho, você trabalha 8, 10 horas por dia, depois você tem a terceira, quarta jornada de trabalho em casa. Você é responsável, em geral, pela criação dos filhos, o cuidado com os filhos, ou seja, cuida das crianças, cuida dos adolescentes e cuida também dos velhos da família. As mulheres, em geral, cuidam dos pais. Você começa a ver que as mulheres trabalham demais, elas estão sempre hiper ocupadas fazendo tudo, cuidando também da vida dos maridos, das roupas. Então tem a desigualdade doméstica, que também entra nesse cenário. E aí tem os fatores subjetivos, quer dizer, as mulheres introjetam digamos assim, uma ordem social, né? Isso que você chamou, né? Lugar de mulher em casa, e lugar de mulher na cozinha, e lugar de mulher. E aí a gente não questiona sobre esse lugar de mulher. E as próprias mulheres acabam tomando para si, como que elas introjetam mesmo, né? Parece que vira uma verdade que eu não tenho que estar lá na política, eu não tenho que ir para a vida pública. E aí eu acho que tem esses fatores subjetivos. De repente, as mulheres estão com medo do poder, com receio do poder, achando o poder um lugar, os poderes, né? Seja o executivo, seja o legislativo, parece assim que aquilo não tem nada a ver com a nossa capacidade, com a nossa competência. Então, acho que isso pesa também. A vida
super concreta, as condições, né, que não são favoráveis para que as mulheres façam política, porque a elas é dado um trabalho, ou um tipo de trabalho que dá muito trabalho, cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de velho, cuidar de marido, e as mulheres acabam fazendo isso e descuidando da sua própria vida, e ao mesmo tempo elas ficam se culpando, e isso é o fator, digamos, mais interno, quando elas não estão fazendo tudo isso, cuidando de marido, de filho, de pai, velhinho, de criança, das amigas. Mas isso está mudando? Assim, esse barulhinho que está incomodando, esse grilinho que está dentro, como você fala assim, elas por dentro, elas se culpam, por dentro elas se cobram, por dentro elas estão num dado segmento que é para estar. Mas quem é que se incomoda? Quem está sofrendo com alguma diferença. Então, com a sua diferença. Então, por exemplo, as mulheres lésbicas. Elas se politizam primeiro. As mulheres negras estão se politizando muito. Estão sendo, aliás, fundamentais, se a gente pensar no caso das transformações do feminismo. O que é o feminismo? Né? Uma politização da nossa condição. Então, se eu me dei conta que eu sou sempre politizada pelos outros, mesmo que neutralizada, minha politização finge que não, e ninguém está politizando em cima de mim, né? Se a gente pensar por esse lado... Então, o feminismo é uma politização das mulheres que elas resolvem ter para si mesmas, elas descobrem isso. Então, sem empoderamento, né? Então, as mulheres é que se dão conta, elas vão se dando conta. Mas as mulheres lésbicas, as mulheres negras que estão sendo fundamentais para o feminismo hoje, para a modificação do nosso jeito de pensar o feminismo, mesmo para quem é... Não com essa palavra com tom pejorativo. Com um tom muito radical, muito radical. Então, aí eu acho que as mulheres lésbicas, negras, as mulheres trans... as mulheres trabalhadoras, as últimas mulheres que vão conseguir ser feministas e que, em geral, assim, não ajudam muito o movimento, são as mulheres que eu chamo de madamistas, né? As mulheres dondocas. Então, as mulheres intelectuais, muitas vezes, também se ocupam disso, começam a perceber que tem misoginia, ou seja, tem discurso contra as mulheres, discurso de ódio contra as mulheres, discurso de preconceito pelo fato de você ser mulher, na vida acadêmica, na vida do trabalho, na rua. Tem a misoginia, né, que é esse discurso de ódio, essas práticas de ódio contra as mulheres. Então, essas mulheres se politizam primeiro. Outras mulheres que se politizam primeiro, as mulheres que sofrem violência física. Também, muitas delas começam a se dar conta que tem alguma coisa errada, porque ninguém precisa, nem deve se submeter a nenhum tipo de violência. Então, acho que as mulheres estão se dando conta disso, mas, sobretudo, porque tem um clima intelectual, prático, concreto, político para que isso aconteça. Então, tem um contágio que está acontecendo. Se a gente for olhar historicamente, vendo de outros países, de outras culturas, a mulher está sempre, eu falo até de posições religiosas, posições políticas em outros países. Agora a gente vê até, sei lá, no Oscar, negro entrando para ser colocado como possível candidato a ganhar prêmio de Oscar, de melhor ator e não coadjuvante. A gente tem o Papa, não tem a Papisa. A gente tem... enfim, se a gente for olhar esse conceito, não é só uma coisa brasileira. A mulher está em segundo plano. Ou é só uma coisa brasileira? Ou é a gente que introjeta muito fortemente esses ícones pra gente aí lá de fora? Não. E a gente fala, mulher tem que ficar um degrau abaixo. Não é só uma coisa brasileira, mas no Brasil vai muito mal. E o golpe que a gente viveu aqui no Brasil é um golpe com todas essas características branco, colonialista, de homens brancos capitalistas, de elite. Mas que elite? Elite econômica, porque eles não são nenhum outro tipo de elite. Você diz de intelectual. Não é uma elite intelectual, nem uma elite cultural, é uma elite no pior sentido possível do termo, né? Então, os privilegiados que tomam para si os privilégios e que disfarçam esses privilégios também como se fosse mérito deles, né? Os donos do poder. Então, no Brasil, o golpe contra a presidenta Dilma, a meu ver, deixa muito claro que as nossas práticas políticas, as nossas condições para fazer política são as mais machistas possíveis e o nosso inconsciente também, mas as tramas, aquilo que faz mover a política, aquilo que o cidadão não fica sabendo, isso tudo está muito marcado
por um extremo de machismo. E a presidenta Dilma, quando eu falo presidenta, eu falo isso também para causar... Presidenta, para causar uma reflexão. Na minha posição assim, de filósofo, eu acho que é bem legal a gente causar uma reflexão sobre esse presidenta. Porque o que a presidenta fez? Ela se afirmou, com esse termo, ela se afirmou como uma mulher que se deu conta que foi eleita, foi reeleita, e que ela era a primeira mulher presidenta do Brasil. Ela foi a primeira presidente, e não foi só a primeira presidente, foi a primeira presidente eleita e reeleita democraticamente, pelo voto legítimo da população, dos cidadãos, contra a elite branca, colonialista, cafona. Além de tudo, vamos acrescentar esse detalhe, porque... Além de tudo, o governo interino, assim, a meu ver, é jeca para burro. E é gozado falar isso, mas faz todo sentido, né? As pessoas simples não gostam disso porque elas veem que aquilo falta estilo àquela política. E por que falta estilo? Porque falta sinceridade. Né? Então as pessoas percebem isso, e a estética é importante para a gente entender a política, né? É importante entender os afetos e os sentimentos que estão aí de baixo. Eu tenho uma pesquisa aqui da Universidade do Canadá, de 2014, que fez com um grupo de mulheres do país e que colocou à tona um assunto que talvez a gente não discuta muito entre a gente. Estou falando nós duas mulheres, literalmente. Deu que 86% das mulheres entrevistadas, e aí eles vão alargando essa entrevista aí para as outras mulheres representantes da sociedade, são incorruptíveis. Você acha que isso tem a ver com gênero? Talvez tenha a ver com gênero, não tem a ver com natureza, né? Gênero é cultura. Então, as mulheres... Talvez por isso mulheres não estão onde estão, em poderes, em... faz sentido, porque historicamente, como as mulheres não estão no poder, naturalmente elas não vão roubar. E não vão se corromper. Talvez. Agora, isso não tem a ver com a sua natureza. É importante que a gente não naturalize, nem a favor nem contra, porque o discurso da naturalização faz mal a todo tipo de reflexão e a compreensão... atrapalha, digamos assim, a compreensão dos processos sociais, dos processos de poder, dos jogos de poder que estão em cena quando as pessoas estão mexendo com política. Então, não acho que as mulheres sejam incorruptíveis por nenhum motivo, que talvez seja justamente esse, pragmático, concreto. O fato de que as mulheres não estão no poder, então elas vão se corromper em que sentido? Corromper economicamente ou, enfim, fazendo tramóias as mais diversas. Acho que só isso, assim, mas não tem nem nada de natural. Eu acho bem legal se a gente conseguir tirar a questão da natureza do jogo político, sabe? Porque tem muita desculpa. Mas não é inerente a mim, não fui eu sou assim porque eu nasci mulher. Você coloca isso, você é mulher, mulher é assim, homem é assado. Ou você é assim porque você nasceu mulher. Exatamente, então você pensa assim porque você é mulher. Né? E aí a gente vai começar, então você faz tal burrice porque você é homem. Esse tipo de coisa não ajuda ninguém. Não sai do lugar. E ao contrário, favorece sempre quem está no poder. E, assim, as naturalizações em relação aos homens, em geral, são mais favoráveis aos homens do que as naturalizações que são feitas em relação às mulheres. E hoje, como a gente está com uma... baita questão social, que é a questão gênero, que é uma das questões mais importantes para a gente entender tudo que está acontecendo em termos de capitalismo, em termos econômicos, em termos políticos, em termos de subjetividade, em termos das transformações sociais, a gente tem que falar sobre gênero. E gênero é isso, gênero é uma construção social, então há uma construção, uma generificação daquele ser que a gente vai chamar de homem, daquele ser que a gente vai chamar de mulher, e hoje em dia, por sorte, as pessoas aprenderam a se libertar também disso. Então, entre a coisa que a gente chama de homem e a coisa que a gente chama de mulher, tem uma... infinidade. Muitas, é assim um verdadeiro leque, uma miríade, muitas diferenças, muitas formas de se expressar. Então, acho que isso é uma coisa legal da nossa época, a gente desmontando tudo isso. Agora, é claro que quem se favorece com a questão de gênero por ser homem,
não gosta desse assunto. Então, aqui no Brasil tem aqueles deputados ogros da política, aqueles caras assim, que dão uma vergonha alheia, né? Que ficam proibindo, achando que vão proibir alguém de falar de gênero. É uma gente também muito jeca na política. Agora, é engraçado, quando você fala sobre esse empoderamento das mulheres, dessas frentes, pode ser negra, pode ser lésbicas, enfim, a gente fala pensando muito em grandes estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Mas será que isso... O Brasil é um país continental. É um país enorme, com climas diferentes em cada região, com sotaques diferentes, influências diferentes em cada região. Como é que está esse caminho da mulher, do empoderamento da mulher, principalmente no quesito política, de sair daquela posição de professorinha da escola e ir encabeçar um palanque, ou ir encabeçar mais vozes? Dentro da polícia. Será que isso não é só uma característica nossa, mas aqui do sul-sudeste? Claro, sim. A gente pode até pensar, né? Talvez o Brasil rural, a gente costuma... Que é grande. E a gente também costuma, assim, ter um pouco de preconceito na análise, porque a gente costuma achar que o urbano é mais evoluído. É o espelho, é o exemplo. E é mais evoluído que o rural. E se a gente pensar no movimento dos trabalhadores sem terra e da quantidade de mulheres politizadas que participam desse movimento no Brasil rural... Exatamente o contrário. É o contrário. Então, eu acho que tem uma coisa muito legal acontecendo, que são as mulheres descobrindo umas às outras. Isso é uma coisa legal. E a politização vem daí. E aí, em vez de bancarem aquele preconceito plantado pelo discurso misógino da história, as mulheres têm descoberto que as outras mulheres são suas parceiras. Que as mulheres, somos mais inimigas. Nós não precisamos competir. Que, aliás, a gente nunca competiu. Mas quem plantou essa ideia de que as mulheres competiam e são inimigas entre elas foram os homens. Nós, mulheres, fomos sempre amigas, estamos sendo amigas, brigar de vez em quando a gente briga, mas hoje tem uma grande novidade que é essa parceria que as mulheres estão fazendo para a política. Isso é revolucionário, isso é diferente. E isso... não volta? Classe... Não retrocede? Acho que não, mas classe, raça... E essa questão da sexualidade, eu acho que tem nos unido. Sexualidade e gênero são duas coisas um pouquinho diferentes, mas eu acho que assim, a questão de gênero que nos toca como mulheres tem se renovado, se modificado, se alterado também, porque nós estamos nos dando conta que gênero depende também de raça, de classe, de sexualidade, tem um monte de outras questões, idade... tem essas questões que a gente chama de geopolíticas, né? Que são, então, o fato de que mulheres vivem num lugar e lá viver, sei lá, no litoral da Bahia é diferente de viver no interior do Mato Grosso, de ser uma mulher indígena, de repente, de ser uma mulher na periferia de São Paulo e ser uma mulher que é empregada doméstica, que é negra. É diferente de ser... Óbvio, todos esses lugares geográficos e também os lugares culturais, tudo isso vai mudar, óbvio que vai mudar, né? Mas tem uma novidade que é a gente percebendo que a outra é parceira. E que os homens se construíram o seu poder a partir dessa, vamos chamar assim, né? Essa cultura masculinista de que eles são unidos entre eles, e a gente está se unindo também. Os homens sempre fizeram de tudo. A cultura patriarcal, essa cultura que os homens mandam, a cultura da dominação masculina, é uma cultura em que os homens sempre plantaram a ideia de que, para as próprias mulheres, de que as mulheres não gostam das mulheres. A gente gosta muito, e eu acho importante dizer isso. Tem crescido também a liberdade sexual das mulheres em relação a isso. Então, tem muito... Tem mais parceiros ou a gente tem muito mais parceiras na política e a gente tem muito mais parceiras na vida amorosa também. Isso, o que você está dizendo que, assim, uma coisa reflete a outra. Acho que sim. O que está acontecendo socialmente, então eu posso afirmar que com essa mudança social que a gente está tendo, isso vai refletir na política e na nossa representação lá dentro? Acho que de sim. Congresso, de Acho que prefeituras, sim. de Estado. Acho que isso muda, mas o que a gente tem que mudar agora? Isso muda muita coisa, mas o que a gente tem que dar um passo assim, tipo um salto? O salto que a gente tem que fazer agora é enfrentar o fato de que o poder tem lugar, e esse lugar é o executivo e o legislativo e o judiciário. As mulheres têm que invadir esses lugares, para não usar o termo invasão, no bom sentido, que pode assim ser meio pesado. Ocupar. Vamos falar em ocupar. Ocupar é o grande conceito teórico prático da nossa época, é um conceito fundamental. O que fazem os estudantes? Ocupam. O que fazem os artistas? Ocupam. O que fazem as mulheres? Ocupam. O que fazem as mulheres negras, o movimento negro? Ocupa. A gente tem que ocupar, e a gente tem que ocupar os partidos.
e para poder ocupar justamente os cargos de governo. Então a gente tem que se candidatar, além de se filiar, temos que nos candidatar. As mulheres têm que se candidatar e está cheio de lideranças feministas ou de lideranças que nem se dizem feministas, mas que têm feito trabalhos incríveis em vários lugares do Brasil, nas cidades pequenas, nas cidades grandes. Mulheres que têm uma capacidade, uma competência, uma exuberância em termos de criação comunitária, em termos de criação política, nos seus ambientes, nos seus contextos. Eu estou vendo um monte de candidatas a prefeitas pelo Brasil afora, dos mais diversos partidos. Inclusive nascendo um partido discretamente aí, que a gente estava comentando aqui nos bastidores, a Partida. Então, a Partida nasceu, é um movimento... É um movimento. Que funciona como partido e que é um movimento que nasceu justamente de um questionamento sobre a pertinência essa nossa conversa. Exatamente, essa nossa conversa. Então, a gente discutiu a pertinência da criação de um partido feminista. Podemos no Brasil criar um partido feminista? Terá adesão? Será importante? Será que esse é um momento histórico? Será que as pessoas vão gostar dessa ideia? Na dúvida, e essa dúvida veio do quê? Da prudência das pessoas, porque as pessoas estão cansadas de partidos, estão cansadas da política tradicional. A meu ver, é hora das feministas, das mulheres e daqueles que fazem política não tradicional ocuparem o espaço daquilo que é a política tradicional, que está toda errada. Que tem um jeito, digamos, masculino, masculinista, machista de se organizar. As pessoas estão cansadas disso. O poder dos homens brancos é um poder contra o povo. É um poder dos donos do dinheiro, dos donos do capital, dos donos dos meios de comunicação. É um poder para pouquíssima gente. É um poder que não faz bem a ninguém, porque não provê para as pessoas, por exemplo, bem-estar social, uma vida digna, trabalho, saúde, educação, tudo aquilo que faz as pessoas, o cidadão, se sentir respeitado no seu lugar de cidadão. E eu acho que a política feminista, e nessa linha feminista, que é um tipo de política bem diferente mesmo, bem na contramão daquilo que está posto aí que a gente já conhece, que é esse poder tradicional. A gente discutiu muito isso no nosso movimento, e o nosso movimento se espalhou pelo Brasil, e continua se espalhando. Como ele não é um movimento centralizado, não tem centro, não tem líder, várias pessoas falam pelo movimento, várias mulheres que estão se candidatando hoje fazem parte do movimento, elas ocupam partidos e se candidatam. E vão com a nossa força de mulheres. E as pessoas vão simpatizando e vão chegando. E nós, isso é uma coisa cuidadosa e delicada que o nosso movimento tenta cuidar muito, né? A partida, né? Porque não é um partido, é uma partida. E a partida tem esse simbolismo, né, do início, do movimento, do vamos em frente. Mas uma coisa que a gente toma muito cuidado sempre, que eu acho que é o contrário mesmo da política tradicional, é de dar espaço, dar lugar e respeitar cada pessoa. Vamos chamar assim, né, com um nome aí bem filosófico, a singularidade da pessoa. Você é você, tem o indivíduo, a pessoa bem concreta na sua história. Então ela vem de um lugar, seja do Silvia, centro. A Márcia, enfim. Vem de um lugar, estudou isso, estudou aquilo, não estudou, viveu tais experiências, já participou de partido, está em movimento social, nunca foi para um movimento social, não sabe o que é política, se diz feminista, não se diz feminista, não interessa. Cada pessoa tem um saber, cada pessoa tem alguma coisa para contribuir, que se você faz isso, você devolve para a pessoa imediatamente a sua cidadania. Então, o nosso movimento mexe com isso, com essa capacidade da pessoa concreta de contribuir para a formação política. E que todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas o poder tradicional, esse poder desse homem branco, capitalista, dono das terras, dono dos corpos, esse sujeito que humilha, ofende, maltrata e rouba do povo, esse tipo de pessoa, esse tipo de poder... enfim, do qual certas pessoas estão investidas. Te faz não pensar. Exatamente. Esse tipo de poder, representado por esses homens brancos, descarta a existência dessas outras pessoas, que são a população. O homem simples, a mulher simples, as pessoas que estão fora desses registros sexuais ou de gênero, as pessoas que estão com outras idades. Hoje tem os jovens.
tem as pessoas mais velhas, tem os velhos, tem os jovens, tem as pessoas que têm outras plasticidades físicas, elas têm outra aparência. Tem pessoas que não estão, digamos assim, encaixadas dentro daquilo que é a lei e a ordem e a regra. Tem gente demais nesse mundo, no melhor sentido, gente boa, gente com muita coisa para ensinar, mas que não tem espaço. Então a gente quer construir esse espaço. E eu acho que as mulheres têm uma sabedoria que vem, sim, do gênero. A gente aprendeu a cuidar, a proteger, a pensar de um jeito diferente, a olhar com mais cuidado. Eu confio muito mais numa política que possa ser feita por mulheres, não digo uma mulher qualquer, muito menos uma mulher laranja da política, mas eu acho que até as mulheres laranjas começam a perceber que elas também foram sempre tratadas como subalternas e qualquer hora elas acordam, sabe? Mas a gente quer outras mulheres, a gente não quer as mulheres das elites, a gente não quer as mulheres dos ruralistas. A gente não quer as mulheres dos empresários, a gente quer a trabalhadora. A filha da Maria. A Índia. A filha do seu João, enfim. A mulher da periferia, a mulher que trabalha, a jovem que está lá trabalhando. Ou a senhora de 70 e tantos anos. Exatamente. A gente quer as artistas. Que, enfim. Exatamente. As pessoas analfabetas, as pessoas que têm outras culturas. Mas que têm vivência, mas que têm, enfim, experiência. Todo mundo que não tem alguma coisa e que tem alguma coisa. Porque também a gente não acha, isso é um negócio legal do nosso movimento, a gente não acha que as pessoas que têm certos poderes sejam as pessoas mais interessantes para fazer política. Ao contrário. Márcia, nosso tempo acabou. Já passou. Nossa, voando. Eu agradeço. Nem começou a pensar direito, né? Nem começou a devagar direito. Enunciar, né? Então eu deixo aqui aberto um convite para que você volte mais vezes aqui para a gente discutir não só isso, não só a mulher em algum lugar. Que no futuro talvez a gente discuta não mais isso. Né? Vamos discutir. Por favor. Muito assunto. Por favor, seja sempre muito bem-vinda, portas abertas aqui. Gente, obrigada. Obrigada mesmo. Bom, o programa Por Dentro da Política Especial vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, hein? Tchau.